Olá, sejam muito bem-vindos à segunda aula do workshop online produzido pelo IDOT, como se aproximar ou reaproximar dos seus pacientes durante a quarentena. Eu sou Fábio Damião e estaremos juntos durante toda essa jornada de conhecimentos que vão muito além da consulta. Nesse primeiro momento, eu gostaria de falar para você que a primeira aula está aqui no canal do IDOT. Então, se você ainda não assistiu, vá lá, procure a primeira aula e assista. Foi um módulo onde nós falamos sobre ferramentas práticas para você expor o seu serviço, o seu negócio, a sua profissão. Então, vá lá, assista e deixe seu comentário lá do que você está achando desse curso. Segundo recado que eu queria dar para vocês é que no canal do IDOT tem todas essas informações e muito mais. Então, curta a página do IDOT no YouTube, se inscreva, ativa lá o sininho para você receber sempre um conteúdo de qualidade. Eu mantenho um canal no Telegram, esse canal é muito recente, que fala sobre empreendedorismo, negócios, marketing, gestão, tudo voltado para o fisioterapeuta desenvolver melhor a sua carreira. Então é só digitar aí, aqui na descrição do vídeo você vai ter um link também para entrar nesse grupo. Você será muito bem-vindo para conversar com a gente dentro desse canal. E deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar no assunto desse módulo. No módulo passado nós falamos de construção de um site simples, perfil no Google Meu Negócio e outros assuntos relacionados à exposição. Mas eu quero dar foco nesses dois pontos. Para fazer um paralelo com uma pesquisa que fiz lá no canal Além da Consulta, onde vocês podem ver, nós estamos no início, nós temos 50 inscritos e 27 pessoas no momento desse print responderam essa pesquisa. Olha que interessante, nós vivemos a era da informática, da informação, da internet e nosso serviço ele não pode estar fora dessa vitrine. Isso é uma grande vitrine. Todo comerciante que tem uma loja quer o melhor ponto onde passem mais pessoas, certo? Na internet, isso também é uma verdade. E a gente tem que colocar o nosso serviço onde as pessoas estão buscando por isso. Nós falamos isso lá na primeira aula, como eu falei, volta lá na primeira aula, veja, reveja, e se você ainda não viu, é uma grande oportunidade de você posicionar o seu negócio. Olha essa pesquisa. 14% das pessoas, apenas 14% das pessoas falaram que tem um site. 29% falaram que tem um perfil no Google Meu Negócio. Daí a gente já tira, nós vamos parar por aqui nessa análise. Daí a gente já tira o motivo de grande parte das pessoas, dos fisioterapeutas, estarem falando que é difícil de ter paciente. Cada vez a concorrência aumenta mais. E eu nem chamo tanto de concorrência, estou falando que cada vez aumenta o número de serviços que fazem a mesma coisa que o seu. Então nós temos que ter vantagens competitivas nesse mercado. É isso que todo dono de empresa, dono de negócio tem que ter como mentalidade. Então esses números são muito baixos. Obviamente a gente não pode tirar isso como uma verdade absoluta. O número de pessoas que responderam a essa pesquisa e o número de pessoas que estão inscritas nesse canal talvez seja irrelevante nesse momento, mas é uma boa amostra do que acontece em larga escala. Nós, profissionais da área da saúde, não estamos utilizando a ferramenta que mais se usa para buscar serviços de maneira adequada. Então, eu gostaria de deixar isso como um exemplo, como uma ilustração, e também gostaria de agradecer imensamente a quantidade de mensagens que eu recebi no meu WhatsApp sobre o primeiro módulo. Recebi alguns prints de pessoas colocando o módulo 1 em prática e algumas pessoas também relatando já alguns resultados.
Isso é muito interessante. Só de você expor, só de você colocar a sua empresa ali no Google Meu Negócio, fazer um site simples, você já começa a colher frutos disso. Qual é o nosso objetivo nesse módulo? Nosso grande objetivo é definir o nosso público-alvo. Então nós vamos falar qual é a importância de se definir seu público-alvo, como definir o público-alvo. Não adianta a gente falar da importância se eu não mostrar como você pode fazer isso. Os níveis de consciência do paciente, que ele é um consumidor do seu serviço, como que ele reage às coisas que você coloca na internet, as informações que você mostra para o seu público, e o que fazer se eu tiver mais de um público-alvo. Então, nós vamos começar por aí. Uma grande dor do profissional da área da saúde é definir o público-alvo. Por quê que eu falo que é uma grande dor? Quando eu limito o meu público, parece que eu estou tendo menores possibilidades de ter pacientes. Ou seja, se eu falo que eu trato de tudo, a quantidade de pessoas que eu posso atender é maior. Concorda comigo? Se eu segmentar isso e falar que eu só trato de coluna, eu diminuo muito o meu leque. Porque quando eu falo de coluna, eu estou falando para um segmento específico. Quando eu falo de tratamento de ombro, eu estou falando de um tratamento específico. Quando eu falo de disfunções do sistema digestório, eu estou falando de um público específico. Parece, à primeira vista, que eu vou ter menos possibilidades de ter paciente, justamente por estar fatiando muito esse bolo. Só que isso é uma grande crença. Por que eu falo isso? Quando a gente não segmenta o nosso público, quando a gente se abre para atender todo mundo, e isso a gente não vai deixar de fazer, nós vamos continuar atendendo uma gama muito grande de pessoas e de condições clínicas, porém a nossa comunicação, para um melhor resultado de comunicação na internet, ele deve ser específico. Por isso, você deve definir o seu público-alvo. Mais uma vez, você não precisa deixar de atender as pessoas que você atende, que não estão fazendo parte do seu público-alvo hoje. Porém, você deve entender que quando você tem um público específico, você aumenta muito as possibilidades de você se tornar uma referência. E se você se torna uma referência, você acaba tendo vantagens competitivas no mercado e atraindo mais pacientes com uma condição específica, a qual ele observa você como essa referência, certo? Então, vamos passar aqui um passo a passo. Esse módulo é um módulo muito mais conceitual. Vocês viram que no módulo passado foi mão na massa, ferramenta, abre o site, clica, coloca na internet, bota uma informação, cria um link, cria um botão. Nesse aqui é um módulo mais conceitual, que vai juntar o que nós aprendemos no módulo passado e vai linkar isso com os módulos seguintes. Porém, esse talvez seja um ponto crucial, é a definição do seu público. Nós vamos entender o porquê. Então, a importância de se definir um público-alvo. Primeiro, você ajusta a sua comunicação. A sua comunicação fica muito mais direta, muito mais assertiva. Quando você fala exclusivamente para um público, você tem maiores possibilidades de aprofundar aquele assunto e pegar essa pessoa desde lá de um conhecimento muito básico sobre aquilo que você está falando, até uma pessoa que já tem um entendimento maior. Então, isso é importante para que você entenda como direcionar o seu negócio. Você melhora as possibilidades de relacionamento com o seu público. Conforme você se especializa nisso, conforme você se aprofunda nesse assunto, você tem maiores possibilidades de relacionamento. Você se aproxima cada vez mais daquele público que interessa a você fazer um bom atendimento.
você informa esse público. É isso que vai gerando essa autoridade, é isso que vai gerando essa construção de uma referência. Você vai informar esse público sobre um assunto específico. Com isso, você acaba ensinando. E todo mundo gosta de ouvir daquela pessoa que é sua referência um ensinamento. Quando você fala para um público específico, quando esse público já está de frente para você, outras coisas relacionadas à saúde que você falar, mesmo que não seja exclusivamente sobre o seu nicho, sobre o seu ramo de atividade, falou de saúde, esse público está te escutando, você está gerando valor para esse público, você já está gerando conhecimento, você ensina alguma coisa a esse público. Você dá um tiro de alerta, alguma coisa que você perceba que possa afetar o seu público, você alerta ele. Então, tudo isso vai fazer parte da construção do seu negócio. Você pode emitir um parecer quando você é autoridade no assunto. E quando eu falo ser autoridade, estou falando autoridade aqui de diversas maneiras. Você não precisa ser uma autoridade no mundo, você só precisa ser autoridade para aquela pessoa que precisa do seu serviço. E ser autoridade é você ser lembrado sempre que aquela pessoa tiver com aquele problema. Então, você deve, como profissional da saúde, como fisioterapeuta, você deve passar por isso. Quando alguém fala que está com um problema de dor de cabeça, por exemplo, talvez venha na sua cabeça aquele profissional. E aí você vai fazer uma recomendação para o seu paciente, para fazer um encaminhamento. Quando você tem um paciente que tem uma artrite, por exemplo, talvez você tenha um bom reumatologista, um nome para indicar. É isso é que é se tornar uma referência. Você ser lembrado sempre que aquela condição se apresenta. E, não menos importante, o encantamento. Quando você demonstra, nós temos vários exemplos de profissionais, professores que marcaram a nossa trajetória, que pelo encantamento, porque ele vai encantar pelo nível de conhecimento, pelo comportamento, por diversos fatores, quando você tem domínio sobre aquele público, domínio sobre aquele assunto, você gera isso naturalmente. E se você sabe todo o comportamento desse público, você tem maiores possibilidades de entender as suas necessidades. E se as necessidades desse público são atendidas, são resolvidas por você numa simples comunicação, você encanta essas pessoas. Você tem maiores possibilidades de fazer um trabalho que cada vez mais vai agregar valor. E esse é o nosso grande objetivo, definindo o público-alvo. Mas eu vou te ajudar a construir isso. Uma primeira coisa que a gente tem que fazer para construir o nosso público-alvo é ser PhD nesse assunto. Eu vou te explicar o que é PhD nesse contexto aqui. Não tem nada a ver com título acadêmico, mas você vai entender. Para você construir o seu público-alvo, o seu nicho de atuação, você precisa se enquadrar, se encaixar em 3 grandes parâmetros. O primeiro deles é a paixão. Você tem que nutrir uma paixão por aquilo que você está fazendo. Em segundo ponto, você tem que ter habilidade. Se você não tem habilidade para trabalhar, você pode amar aquilo e não tem habilidade, a coisa fica defasada. Você tem que construir essa habilidade. Por isso que o conhecimento técnico ele é tão importante dentro da sua área de atuação. Se você definiu trabalhar com uma tecnologia específica, com uma técnica específica, com um público específico, você tem que estar envolvido completamente com aquilo e desenvolver todas as habilidades técnicas e não técnicas para atuar com aquele público. Então, você ter habilidade é fundamental.
E qual é o terceiro parâmetro? O terceiro parâmetro é você entender sobre a demanda daquele público. Você tem público para aquilo que você está fazendo? E mais uma vez eu quero mostrar para você que esse contexto, que esse acúmulo de parâmetros, eles vão ser fundamentais para a construção do seu serviço, da sua profissão, da sua carreira. Ok? Então, nós estamos falando também de negócios. Por isso que tem que ter demanda. Se aquilo que eu faço não tem demanda, eu não tenho público, ou na minha região, ou não existe um público suficiente para manter o meu negócio funcionando, talvez não seja interessante. Então, vamos entender um pouquinho dessas correlações? Vamos fazer primeiro essa interseção entre paixão e habilidade. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu desenvolvi ao longo do tempo e continuo desenvolvendo habilidade para lidar com isso. Ótimo, eu estou num caminho muito bom. Porém, não há demanda. Quando não há demanda, vai acontecer o quê? Não adianta eu ser apaixonado, construir uma habilidade e não ter quem ajudar com tudo isso. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Vamos fazer a outra interseção entre paixão e demanda. Eu sou apaixonado por fazer esse tipo de tratamento, por exemplo. Ou sou apaixonado por esse tipo de público. Tenho uma alta demanda, mas eu não tenho a mínima habilidade. E não quero e não vou construir essa habilidade. Sabe o que vai acontecer? Você pode até ter um serviço sobre isso, mas porque você ama fazer aquilo. Tem alta demanda, mas os seus resultados tendem a não ser tão positivos se você não tiver habilidade técnica para resolver o problema daquele público. Concorda comigo? Vamos fazer a terceira interseção. Tem demanda, eu tenho habilidade, mas eu não gosto de fazer aquilo. Aí mora um perigo muito grande. Porque eu tenho habilidade, ótimo, legal, eu vou conseguir tratar a pessoa. Tem demanda, ou seja, eu tenho um público muito bom para atender, só que eu não consegui nutrir paixão por aquilo. Isso pode acontecer ao longo do tempo, mas aí que mora o perigo. Se você não nutrir uma paixão por isso que você está fazendo, você não consegue sustentar isso durante muito tempo. Ou você arrasta isso ao longo da sua jornada profissional. Você fica cansado, você tem preguiça de levantar para ir trabalhar. Você não aguenta mais fazer aquilo, mas faz porque é a sua única possibilidade de ter uma renda, de ter um faturamento. É muito penoso quando isso acontece. Porém, vocês perceberam que não tem nenhuma dessas combinações que, se faltar uma delas, seja algo proveitoso a médio e longo prazo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar essa interseção entre paixão, habilidade e demanda. É o nosso PhD. É o primeiro passo para você definir o seu público-alvo. E agora, nós vamos passar por um outro processo. Nós vamos mudar esse processo agora. Isso aqui é o primeiro, é o alicerce. PhD é o alicerce. Ok? Agora nós vamos ver como que nós podemos esmiuçar isso. Então, como definir o seu público-alvo? Nós temos algumas segmentações. Vou passar algumas aqui, as mais usuais, para que você possa, a partir desse momento, criar o seu modelo de trabalho, o seu modelo de negócio. Tudo bem? Para que você tenha melhores possibilidades de atingir aquele nosso principal objetivo com esse workshop: se aproximar cada vez mais dos seus pacientes nesse período de quarentena. E isso você vai levar para sempre. Acabando todo esse período, você vai ter um modelo de negócio, vai usar o período da quarentena para desenvolver essa habilidade. Tá ok?
Então vamos lá. Quais são as principais segmentações que nós temos? Primeiro, a especialidade. Segundo, a patologia, a disfunção, a doença, ok? Terceiro, a técnica. Eu vou dar um exemplo de cada uma para que fique mais fácil fazer isso. Por especialidade, vamos supor que eu tenha, lá no meu PhD, eu tenha definido que eu gosto de trabalhar com neurologia. É uma especialidade, certo? Então, deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu ver se eu... Aqui. Então, eu vou falar que tu esteja falando de clínica neurológica. Eu tenho paixão por isso. Eu tenho habilidade. Um exemplo, tá? Eu tenho paixão por isso, eu tenho habilidade e tenho uma alta demanda. Opa, ok. Achei uma possibilidade de definir o meu público através da especialidade. Quando você tem uma especialidade, você já segmenta o seu público. Concorda comigo? Uma segmentação um pouco mais profunda é sobre a patologia, a disfunção. Continuando no ramo da neurologia, eu posso falar o seguinte: dentro da neurologia, o que me move, o que faz meu coração cantar, o que me faz levantar todos os dias para ir trabalhar com o maior prazer, o que me faz ajudar as pessoas com maior prazer e orgulho. Vamos lá. Vamos supor que você queira trabalhar com esclerose múltipla. Só para dar um exemplo aqui. Então você está definindo o seu público-alvo, você tem a especialidade da neurologia, porém você definiu que a sua comunicação estará relacionada com a esclerose múltipla. E aí, se eu voltar lá no meu PhD, eu vou colocar aqui como ponto-chave, ponto central, a esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Eu tenho paixão em estudar isso, em tratar disso? Sim. Eu tenho habilidade? Sim. Tem demanda? Sim. Um exemplo, tá? Então, isso encaixou aqui? Encaixou. Legal. Então, esse pode ser o seu público-alvo. Uma terceira segmentação é pela técnica. Então, vamos lá. Eu não quis segmentar por especialidade, eu não quis segmentar pela patologia e eu quero segmentar pela técnica. E a técnica que eu vou escolher, vou dar um exemplo fora da neurologia, vamos supor o RPG, o Pilates, a osteopatia, certo? Então, eu estou segmentando pela técnica, que ela acaba sendo também muito abrangente. Muitas pessoas fazem dessa maneira. Então, quando você segmenta pela técnica, você está segmentando seu público, porém, você tem que entender o seguinte, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Nem sempre a pessoa que está procurando seu serviço está procurando pela técnica que você desenvolve, sim pelo problema que você resolve. Então, há um perigo muito grande, a não ser que sejam técnicas já amplamente difundidas, onde as pessoas não tenham dúvidas do que ela se propõe a fazer, certo? Se você tem uma especialidade, se você tem uma técnica que você desenvolve na sua carreira e você coloca isso como ponto central da sua comunicação, você pode se deparar com um problema muito grande, porque as pessoas não procuram na internet, por exemplo, eu vou provar isso para vocês no módulo que vem, as pessoas não procuram na internet osteopatia, fisioterapia, RPG, elas vão procurar a ajuda para o problema que elas estão passando, elas vão procurar o problema para a resolução do problema, que é uma dor nas costas, certo? E aí você atinge muito mais pessoas. E tem todo um caminho para fazer isso, nós vamos ver agora também nesse módulo aqui. Uma outra segmentação, uma subsegmentação, depois que você definiu essa segmentação superior, para fazer um parêntese, quando você define, você não precisa definir uma delas,
você pode definir um combinado entre elas. Lembra que tem a especialidade, você pode falar da patologia ou da disfunção, e você tem uma técnica. Quando você pode colocar tudo isso dentro de uma mesma comunicação, desde que esteja bem definido qual é o seu propósito na hora que você for divulgar o seu serviço e comunicar sobre os seus reais objetivos com aquilo que você está propondo. Ok? Depois que você fez isso, vem as subsegmentações, que eu também coloquei só 3 aqui, porém tem muito mais, mas as mais usuais são essas. Então vamos lá. Faixa etária. É uma segmentação? Sim. Eu posso ter preferência em trabalhar com adulto jovem. Tem algum problema nisso? Não. É uma preferência. Então eu vou tratar de pessoas que tenham de 25 a 55 anos. Tem pessoas que vão trabalhar com uma faixa etária menor. Olha só como é que a gente começa a juntar tudo isso. Vamos supor que aqui na primeira segmentação, a pessoa trabalhe com tratamento de criança, né, com pediatria. De disfunção, vamos supor que ela desenvolva a comunicação dela para tratar plagiocefalia. E aí, quando você vem para a subsegmentação, você tem a faixa etária. A criança tem uma faixa etária ampla. De 0 a 12 anos, 14 anos, desculpa aí a falta de entendimento nisso agora. Mas tem uma faixa ampla. Porém, se você definiu que a patologia que você vai... A condição clínica, vamos colocar assim, que você vai ajudar aquelas pessoas é relacionada à plagiocefalia, e você vai ter que fazer isso quando ele é muito pequenininho, então você entende que o seu público de atendimento, o seu paciente, ele vai ter de 0 a 6 meses, de 0 a 1 ano, tá? Então, assim, o pessoal que é envolvido com pediatria pode comentar até aqui embaixo para deixar a informação correta da idade até quando se considera criança e até quando se pode tratar uma plagiocefalia, certo? Mas a questão não é essa, a gente está falando de outra coisa. Então, eu usei esse exemplo da pediatria inicialmente para puxar uma outra conversa, que é o quê? A criancinha vai ser o nosso paciente. Quem é o nosso cliente? São as mães, os pais, os avós. Nós temos que discernir isso, paciente de cliente, e definir o público-alvo vai servir para isso. Porque as pessoas incapazes, né, como as crianças, ela não tem capacidade de tomar as decisões por ela mesma, ou então pessoas muito idosas já com algum tipo de comprometimento neurológico, psicológico, mental, né? Importa, as pessoas que são incapazes, elas podem ser os pacientes, mas os clientes são os seus responsáveis, geralmente. A gente tem que entender isso. Então, não é porque a faixa etária é de 0 a 1 ano que eu vou ter que fazer postagens vestido colocar uma fantasia para atrair esse público. Se você tivesse como estratégia para atrair também os pais e as mães, tudo bem, mas não é isso que a gente está falando agora. Só para você entender que essa segmentação ela é muito importante na construção do seu negócio, no seu modelo de negócio. Então vamos lá. Faixa etária. Você tem que definir muito bem. Tem um amigo que ele trabalha com gerontologia. E quando ele fala sobre gerontologia, quando ele vai definir o público-alvo dele, ele fala que trabalha com a alta geriatria. O que ele considera isso? Pessoas com acima de 80 anos. Ele não atende, não é que ele faça tratamento para idosos. Ele afunilou ainda mais. Não é só tratamento para idoso que tenham mais de 80 anos de idade, que tem uma condição clínica, uma condição física, comportamental, seja lá o que for, completamente diferente daquele
idoso que está passando, que está na primeira fase da idade, né? Da terceira idade. Entende isso? A segmentação é isso. Você tem capacidade de desenvolver habilidades específicas para atender aquele público. Então, você definir a faixa etária do seu público é super importante. Você pode até falar assim para mim, mas Fábio, quando eu fiz a primeira segmentação, que eu fui definir pela patologia, pela disfunção, pela doença, não importa para mim se vai ser uma criança de 1 ano ou se vai ser um idoso de 80 anos. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, você vai entender que quando você tiver um público bem específico, você vai trabalhar com aquele tipo de patologia e vai atender a faixa etária específica, você monta toda a sua comunicação. Quando eu falo comunicação, não é apenas a comunicação verbal, não. Existem outros tipos de comunicação, como a comunicação visual, comunicação comportamental. Então, a pessoa, se você trata de criança, se você trata só de mulheres, se você trata só de homens, você tem toda uma comunicação visual dentro do seu ambiente de trabalho que favorece aquela pessoa, aquele público a te procurar. É muito simples ver essa segmentação no ramo de beleza, por exemplo. Só para dar um exemplo bem claro. Salão de beleza, você tem salão de beleza feminino e você tem o barbershop, para não chamar de salão de beleza masculino. Até o nome é diferente porque adequa mais à configuração de comunicação que aquele público está acostumado ou deseja receber. Ou você já ouviu algum homem falando que vai num salão de beleza masculino? Não, porque a comunicação está estabelecida que ele vai no barbeiro, que ele vai no barbershop. A mulher vai no salão de beleza. Não tem nenhum problema com isso. Mas agora é a comunicação que vai atrair. Quando você entra num barbershop, você tem uma comunicação visual que agrada a todos, ou pelo menos a maioria das pessoas que frequentam aquilo ali. Quando você vai num salão de beleza feminino, você tem toda uma comunicação visual, comportamental, para receber a mulher. Tudo isso é importante na construção do seu negócio. Você, quando vai num shopping, por exemplo, quando você passa numa loja específica, tem um aroma. É um aroma fabricado para aquela loja. Porque isso também é a identificação da marca. Isso também é a identificação e uma comunicação que faz com o seu público-alvo. Certo? Por isso é tão importante você definir o seu público-alvo. Vamos dar seguimento aqui. Condição socioeconômica. Eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas acham que quando se fala em sucesso profissional, você está falando apenas para aquele público que cobra uma consulta caríssima, que atende o público AAA. E não é isso. Sucesso profissional não se define por isso, não se define pelo dinheiro, não se define pela verba, não se define pelo faturamento, pelo lucro. Sucesso profissional vai ser definido por aquilo que você deseja. Sucesso é uma denominação muito pessoal. O que é sucesso para mim pode não ser para você. E o que é para você pode não ser para mim. O contrário também é verdadeiro, óbvio. Tá? Então, condições socioeconômicas do seu público-alvo também é determinante para quê? Para que você ajuste toda a sua comunicação, seu linguajar, sua comunicação visual, todo tipo de comunicação verbal e não verbal para atrair aquele público. Vamos fazer 2 paralelos aqui. Condição socioeconômica inferior e uma condição socioeconômica superior. Esses públicos, eles têm objetivos diferentes. Eles têm comportamentos diferentes. Porém, são seres humanos que apenas precisam do seu serviço. Porém, para você
interagir melhor com eles, você precisa entender daquele público. Tem gente que não gosta de trabalhar com clientes e pacientes de uma classe socioeconômica mais baixa. Tem pessoas que não gostam de trabalhar com clientes e pacientes de uma classe social, uma condição socioeconômica mais alta, porque não conecta com a verdade dela, não consegue fazer essa mutação de comportamentos para atender esses públicos. Há quem consiga. Porém, mais uma vez, se você ajusta tudo isso, você tem cada vez mais possibilidades de fazer o melhor para aquele público que você definiu como seu público-alvo. É a construção de uma comunicação não verbal que é de acordo com o seu público-alvo, que está de acordo com o seu objetivo de trabalho. E tem um terceiro ponto, que é o ponto da distância. Se você trabalha num consultório localizado num bairro específico, você tem que entender qual é o raio de atuação, qual é o seu raio de alcance de onde as pessoas estão vindo. Você tem que ter essa métrica. Você tem que entender onde você tem que gastar energia para divulgar o seu trabalho. Se você tem um trabalho, se o seu serviço, se a sua clínica fica baseada em tal bairro, qual é o raio no raio de quantos quilômetros você tem maiores possibilidades de atingir um público específico? Então é isso que a gente precisa entender. Segmentações e subsegmentações. Recapitulando rapidamente: segmentações, especialidade, patologia ou disfunção e a técnica. Você pode misturar tudo isso e fazer uma segmentação única para você. Subsegmentações: faixa etária, condição socioeconômica e distância. Em distância tem mais um ponto: se você é um profissional que trabalha atendendo as pessoas em domicílio, você pode determinar qual é o alcance que você tem possibilidade de atender. Não adianta você colocar um paciente a 200 km de distância um do outro, a não ser que seja o seu objetivo, esse seja o seu modelo de negócio. Mas, muito provavelmente, ele não tem grandes possibilidades de crescimento se for dessa maneira. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, deixa sua mensagem aqui embaixo, aqui nos comentários aqui desse vídeo, que eu vou responder sempre que possível. Agora nós vamos falar de níveis de consciência do consumidor. Quando eu falo de nível de consciência do consumidor e do paciente, é o estado que ele se encontra de conhecimento sobre aquilo que você faz ou sobre aquilo que ele tem, sobre aquela disfunção, sobre aquela doença, sobre aquele desconforto que ele tem. Então nós vamos ver um caminho aqui bem fácil de entender. Essa pirâmide, esse triângulo aqui, representa o montante de pacientes que nós temos. E nós vamos dividir isso em 3. Está vendo que ele não está dividido de maneira igual, e isso é proposital. Porque o primeiro público aqui embaixo representa 60% das pessoas não fazem ideia que tem um problema. 60% das pessoas, elas não sabem que tem um problema, elas são completamente inconscientes. Se ela não sabe que tem um problema, ela não procura ajuda. E se ela não procura ajuda e com a perpetuação daquele problema, ela pode ter um agravamento dele. Ok? Segundo público, nosso público B, que representam 30% das pessoas, sabem que tem um problema e agora elas já sabem também que tem uma solução, que é uma solução. Já tem a solução, já sabe qual é o serviço que ela tem que procurar para cuidar daquilo, para tratar daquilo. Então, veja bem, saiu de um público de 60% que é completamente inconsciente do problema que ela tem, do seu serviço, de tudo, completamente inconsciente. Ela passa por um público de 30% das pessoas que sabem que há uma solução, e nós temos um terceiro público, nós temos um terceiro público
que eles são completamente conscientes. Eles sabem que tem um problema, que tem uma solução, e agora eles só estão procurando aonde vão encontrar esse problema, com quem eles vão resolver esse problema. Ou seja, esse é o público completamente consciente. Eles só estão precisando tomar uma ação, tomar uma atitude, que é procurar um serviço especializado para ajudá-lo na resolução desse problema. Nesse primeiro público que eu apresentei, eles não sabem que tem um problema, ou seja, eles nunca ouviram falar sobre você, sobre o seu serviço, e não sabem nem que tem um problema, como eu falei anteriormente. Como nós estamos falando de definir um público-alvo, isso aqui já é uma interseção com o próximo módulo, da construção da comunicação que você vai ter com esse público, o que você precisa falar para esse público, qual é o seu comportamento, quais são as suas atitudes para lidar com esse público que é completamente inconsciente. O que você tem que fazer? Você tem que educar, você tem que mostrar, você tem que apresentar. O que você tem que fazer sobre isso? Você vai educar sobre algo. Você vai mostrar o que ele precisa saber para identificar se ele tem um problema ou não. E você vai apresentar algumas condições, o caminho que ele pode percorrer para identificar ou não ele ter a necessidade de buscar algum outro tipo de possibilidade, buscar uma solução. Passando para esse outro público, de 30%, que é o nosso público B, que eu denominei de público B, tá? Eles sabem que há uma solução e que há um serviço para aquilo. Eles são conscientes do problema e passam a entender a necessidade de buscar a solução. E o que é preciso fazer com esse público? Qual o tipo de comunicação que você tem que ter com esse público? Você tem que falar, nesse momento, das consequências de não realizar um tratamento, dos benefícios de realizar o tratamento, dos diferenciais do seu trabalho, das suas habilitações técnicas. É esse público que vai se interessar por esse tipo de assunto. E por que eu já estou fazendo uma interseção com o próximo módulo, que é de produção de conteúdo? Porque a gente só consegue produzir conteúdo se a gente tem um público-alvo bem específico. É por isso que eu estou passando isso aqui. Nós vamos repetir isso rapidamente no próximo módulo para contextualizar o andamento da aula. Então, para o nosso público B, nós precisamos falar sobre as consequências do não tratamento, benefícios do tratamento, diferenciais do seu trabalho e das suas habilitações técnicas. Nosso público A é o público completamente consciente. Eles estão em busca da melhor opção para realizar o tratamento. Então, o que eles estão procurando agora nesse momento? Qual é a melhor opção para ele? E qual é a melhor opção para ele? Pode ser a proximidade, pode ser a autoridade do profissional, pode ser uma série de fatores. É por isso que você tem que delimitar a distância do público que você quer atingir. Foca naquilo que te dá mais resultado. Então, esse pequeno público, esses 10%, é o público que já está pronto para ir para o seu serviço. Aí que nós temos uma percepção de como a gente deve lidar com isso. A gente só compra alguma coisa, a gente só contrata um serviço, na maioria das vezes, quando a gente confia. E a confiança, ela não vai ser gerada única e exclusivamente com aquela pessoa que você chegou para ela, você nunca viu essa pessoa na vida, e você falar para ela assim, marca uma consulta comigo. Ela não te conhece, não sabe o que você faz, não sabe da sua experiência, não sabe do seu conhecimento. Dificilmente isso vai acontecer. Com quem essa pessoa tende a se consultar? Com aquela pessoa que pegou ela na mão. Ela fazia parte desse público. E você foi educando, você foi mostrando. E depois
você falou das consequências de não tratar, você falou dos benefícios do seu tratamento, você falou de você, da técnica que você usa, do procedimento que você usa. Agora, opa, fiz errado. Agora, ela tem a possibilidade de tomar uma decisão. E se você pegou na mão dela lá de baixo e trouxe ela até aqui em cima, a transformar ela numa pessoa completamente consciente, é isso que as pessoas estão fazendo na internet, devem fazer na internet a todo momento, ela tende a marcar uma consulta com você. Então, para ilustrar bem isso, né, nós temos aqui o público que não sabe que tem um problema, o pessoal que não sabe que há uma solução e o pessoal que só está procurando, só está precisando de uma ação, procurar saber aonde ela vai fazer esse tratamento e com quem. E a nossa comunicação, ela vai ser mais educativa ou mais direta, de acordo com o nível que esse paciente se encontra dentro da nossa escala de consciência. Então, quanto mais para baixo, quanto mais aqui na base da pirâmide, mais a comunicação tem que ser educativa. Quanto mais elevado ele está dentro desse nível de consciência, mais direta é a comunicação. Como, por exemplo, na primeira comunicação, aqui na comunicação educativa, você vai explicar sobre aquele processo, quais são os sinais, sintomas, como identifica, é um texto maior. Na comunicação direta, tá? Eu vou exagerar só para ilustrar bem essa diferença, marque sua consulta agora mesmo. Porque ele já te conhece. Imagina se ele não te conhece. Se fala isso para alguém, você nem sabe que tem um problema, como é que você vai marcar consulta, para quê? Próximo passo é você criar uma linha editorial e ter um cronograma para publicação, para exposição desses conteúdos que a gente acabou de falar. Então, o que você tem que fazer? Para o público A, está aí na tabelinha de cima. Quais são os temas que eu posso abordar que vão favorecer o entendimento do meu serviço, do meu propósito, do meu negócio para o público A, para o público C, para o público B. Preenche uma tabelinha. Eu botei como exemplo aqui 5 colunas para preencher, mas são quantas você achar que deve. Então você tem um tema, de um tema você cria possibilidades de assuntos. E aí você também tem que criar um cronograma. Você já sabe o que vai fazer. Agora, como você vai fazer isso? Você cria um cronograma. Quantas vezes eu vou expor um conhecimento baseado naquele público C? Quantas vezes por semana ou por dia eu vou me comunicar com o público B, com o público A? Entenda que você já definiu o seu nicho e você sabe que dentro do seu nicho tem as pessoas que não sabem nada daquilo, são as pessoas que já conhecem alguma coisa, as pessoas que já estão procurando um atendimento. E você precisa fazer essa comunicação integrada. Tudo que você vai fazer, tudo que você pode fazer de comunicação nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Google, num blog, no seu site, você tem que estar atento para que toda essa comunicação atinja todos os públicos. Pode ser segmentado. Hoje eu vou fazer uma postagem que vai servir apenas para o público C, agora para o público B, agora para o público A. E você vai acompanhando isso. Seus maiores resultados vêm sempre daquele público A. Por quê? Porque eles já estão completamente conscientes. Mas você vai ter que ir educando esse público até ele chegar lá. Ficou claro isso? Então, resumindo, você tem que fazer a sua comunicação chegar nesses 3 blocos de público. Ok? Não deixe de fazer isso, porque é isso que vai construir o seu modelo de negócio. Agora, toda sua comunicação ela deve ser acompanhada de uma chamada para a ação. O que é uma chamada para a ação? Nós definimos o nosso público-alvo, entendemos que nós temos uma comunicação específica a fazer com ele,
Só que não adianta eu fazer uma publicação num jornal, numa revista, no meu blog, no meu site, nas minhas redes sociais, se eu não convidar essa pessoa a realizar uma ação. É na realização de uma ação que a gente aumenta as possibilidades de alguma coisa acontecer. Lembra como é que eu comecei essa aula? Se você ainda não assistiu a aula número 1, volta lá e assista. É um convite para uma ação, não é? Em seguida, o que eu falei? Assinem o canal do YouTube, do IDOT. Se inscreva. Clica no sininho para receber as notificações. Isso é uma ação. Entre no canal do Telegram. É uma chamada para ação. Não perca a oportunidade. Se você não pede para a pessoa fazer alguma coisa, muito provavelmente ela não vai fazer. Não é porque ela tem maldade, é porque ela não entende que aquilo é importante para o processo. Então você tem que fazer sempre uma chamada para ação. Quais são as mais comuns que a gente vê? Você pode definir a sua, tá? Não é engessado. Mas quais são as mais comuns que a gente escuta, que a gente já até viu aqui nessa aula? Curta esse post, comente, compartilhe com seus amigos, salve para ver depois, marque alguém que se interessa por esse assunto, marque alguém que você gosta, marque alguém, entende? Me diga o que você achou sobre esse assunto que eu expus hoje. Qual é a sua opinião? Conte a sua experiência em relação a isso que eu estou expondo. Me fala um pouquinho sobre você. Convite para ação, sempre. Entre em contato. Entre em contato. Clica no link da bio. Lá tem meu contato. Me manda uma mensagem no direct, manda uma mensagem no privado. Então, isso faz parte da construção da comunicação. Eu fiz questão de trazer isso do módulo posterior para cá, para essa aula, para contextualizar a construção do seu público-alvo. E aí você pode me perguntar, o que eu faço se eu tiver mais de um público-alvo? Essa é uma grande questão. Eu tenho um público-alvo de atletas, eu tenho um público-alvo de tratamento de coluna, eu tenho um público-alvo de pediatria, 3 públicos-alvos. O que eu faço? É possível trabalhar? É possível. Porém, a cada público-alvo que você tem que pegar essa aula do início e pensar assim, bom, eu vou fazer a construção do meu modelo de comunicação para o público de atletas. Acabou? Agora eu vou fazer todo o meu processo de construção de comunicação para quem quer tratar a coluna. Eu vou construir agora o meu modelo de comunicação para a pediatria. Tem que fazer isso. O que acontece é que você tem que dar atenção máxima para o seu público. Quanto mais públicos você tiver, menos efetividade você vai ter na comunicação. O meu objetivo nesse workshop é mostrar para você um modelo de negócio diferente daquele que você está acostumado. Ter um público-alvo é determinante para o seu negócio. Então, tudo isso vai interferir no seu modelo de negócio, de como você vai gerir tudo isso posteriormente. Tudo isso que eu estou falando agora é para que você tenha maiores possibilidades de expor o seu negócio da melhor maneira possível. Estamos chegando ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado o maior proveito dela possível, sabendo que ela fica gravada aqui no YouTube. Você pode assistir quantas vezes quiser. Manda o link dessa aula para os seus amigos, para o amigo que você gostaria que desenvolvesse o negócio dele da melhor maneira possível. E assim a gente vai construindo uma profissão cada vez mais forte. E no próximo módulo, nós vamos falar sobre estrutura da comunicação, como gerar conteúdos e a produção de imagem para suas postagens. Um grande abraço. Olha o pedido para ação. Deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa aula. Assista a primeira aula para complementar com essa. Muito obrigado e até a próxima aula.